Aleluia. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 10. 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 10. Pode ficar com a sua Bíblia aberta aí nesse local. Eu quero dar aqui alguns avisos antes de nós iniciarmos a palavra. Nós vamos fazer, irmãos, a prestação de contas da nossa igreja seria amanhã, mas eu resolvi alterar essa data e fazer na data que nós temos costume, coincidindo aí com a nossa reunião geral. Então vai ser no dia 4/2, que é uma segunda-feira, que é o dia da reunião geral, tá? E vai estar aberta normalmente, como toda reunião geral, para líderes em treinamento e anfitriões. Então, por favor, esteja conosco. Nós vamos fazer uma apresentação aqui de toda a vida financeira da igreja, toda a realidade financeira da igreja que aconteceu durante o ano de 2018, quais os nossos desafios e alvos para esse ano de 2019. E você que é líder em treinamento e anfitrião, peço que você não falte, você é o nosso convidado para estar aqui. Vamos fazer também a formatura da Escola de Ministérios, referente ao ano de 2018, porque nós tivemos turma primeiro e segundo semestre, mas não tivemos formatura no primeiro semestre, ao fim do primeiro semestre. Então vamos fazer uma formatura única. Essa formatura vai acontecer no dia 17 de fevereiro, ok? 17 de fevereiro, os irmãos podem procurar a Camila. Tem um valor que precisa ser pago, que é o valor da beca, que é R$40. Então você se organize, por favor. Camila vai entrar em contato com cada formando, aqueles que concluíram algum curso da escola no primeiro semestre e também no segundo semestre do ano passado. Esses aqui estão aptos a formar. Quero dar um aviso também referente ao nosso Domingo Kids. O Domingo Kids começa sempre às 10 horas, que é o mesmo horário de início do culto. Mas eu quero pedir aos pais que não deixe simplesmente o seu filho ir para lá. Eu tenho visto às vezes pais chegando aqui e o seu filho já sai correndo lá para o Domingo Kids, às vezes até mesmo antes das 10. As crianças só vão entrar lá acompanhadas dos pais. Conversei isso com a Camila hoje, falei com ela. As líderes de crianças que estão aqui também, não é para nenhuma criança entrar sem o pai ou o responsável junto. Vai entregar na sua mão. Só sai de lá também se o pai for lá buscar ou se a líder vier trazer aqui. Porque eu tenho visto às vezes crianças saindo de lá também. E você que é pai, você que é mãe, não deixe o seu filho ficar correndo nesse corredor. Não confie que isso aqui não vai entrar ninguém. Irmãos, entra gente aqui, seu filho vai para a rua, você nem vê. A rua pode ser tranquila, pode ser sossegada, mas passa gente que você nunca viu na vida, passa carro e acidentes acontecem. Muitas vezes acidentes podem ser evitados, na grande maioria deles. Então mantenha o seu filho próximo a você. Se é culto de ceia, vai ficar com você o tempo todo, como no próximo domingo. Mas se é um culto como esse, você leva até o Domingo Kids e você pega lá do Domingo Kids. Posso ouvir um amém dos pais? Aleluia, isso é muito importante. Bom, nessa semana também nós retomamos a nossa oração aqui no prédio. Então nós vamos fazer a oração toda sexta-feira, às 19h30. Você é o nosso convidado para estarmos aqui orando juntos. Escola de Ministérios começa agora no dia 5, terça-feira, cursão e CTL, mensalidades R$30, matrícula R$30. Se você pagar a matrícula com a primeira mensalidade junto, você paga o valor de R$50. Podemos ter turma terça-feira à noite, como nós já fizemos no ano passado, e podemos ter uma turma também no domingo pela manhã. Você, quando for fazer a sua matrícula, diga o horário que você quer participar. Nós já começamos a receber algumas matrículas, mas está pouco ainda. Eu quero te lembrar que o cursão mudou completamente. Você que já fez, está bem diferente do que você fez. Ele é muito mais amplo, ele é muito mais profundo, virou outro
custo. Então eu estou recomendando para toda a igreja que você faça novamente. Eu espero que nós tenhamos uma boa e grande turma de porção em nome de Jesus, mas você tem que se apressar, porque as aulas já começam agora no dia 5. Último aviso é da nossa caravana dos radicais livres. Nós abrimos 27 vagas, 2 já estão preenchidas, então temos 25 vagas. O valor é de R$200, que pode ser parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito, até o dia 14 desse próximo mês agora, 14 de fevereiro. A partir de 14 de fevereiro, o valor passa para R$220, porque vai ter uma outra alteração no preço do ingresso lá em Belo Horizonte. O que isso inclui? O transporte até Belo Horizonte, uma camiseta e o ingresso da conferência. Não vai ter hotel, porque nós vamos no sistema de bate e volta. Então vamos sair daqui à meia-noite. A conferência é na terça-feira de carnaval, se eu não me engano, acho que é dia 5 de março. Então nós vamos sair aqui na madrugada de 4 para 5, meia-noite. Vamos chegar lá bem cedo, já no início da conferência. A conferência vai começar 8 horas. Então 8 horas nós já estaremos lá, e nós queremos chegar antes, pegar um bom lugar, estar ali com antecedência. Vamos participar de toda a conferência, que vai das 8 às 18. Acabou a conferência, 18, 19 horas, nós entramos no ônibus e retornamos para cá. É puxado? É, mas é conferência radicais livres. Então é para quem é radical no Senhor, é para quem vai ficar aí um dia dentro de ônibus, mais de um dia praticamente, direto. Pastor, e como é que nós vamos fazer com banho? Pois é, não vai, né? Não vai fazer. Você leva um lencinho umedecido, o famoso banho de gato, capricha no desodorante, leva a mais, porque vai ser assim. Nós vamos viajar a noite inteira, essa parte está ótima. Dentro do ônibus vai estar ótimo, tá? O tempo todo, porque é muito fresquinho, muito bom, muito confortável. Mas lá na conferência não vou te iludir não, vai estar quente, mas muito quente. Porque vai ser lá na Pampulha, vai ser lá debaixo daquela tenda, e aquilo ali, irmão, meio-dia, 1 hora, 2, você cozinha lá. Nada que você já não está acostumado, porque aqui nós cozinhamos quase todo dia, o dia inteiro. É o clima daqui mesmo. Então nós, pessoal de Patinga, de Governador Valadares, vai estar todo mundo em casa. Vai ser essa quentura que a gente tem aqui mesmo. Pastor, você falando isso vai desanimar. Não vai não, porque você não é natural, você é espiritual, amém? Tenho certeza que você está faminto e sedento pelo Senhor. Eu não perco por nada, quero estar ali dentro do ônibus junto com os irmãos, já estamos organizando para isso, e eu espero que você esteja lá conosco, amém? Aleluia. Ok, deixa eu responder pelo menos uma pergunta aqui. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Pastor, uma amiga ora pela restauração do casamento, mas ela já está no 2º casamento. Como devo orar? Qual casamento restaurar? Bom, é uma pessoa que é de 2º casamento e se separou. Então é uma segunda separação. E aí a pergunta é: orar pelo casamento, pela restauração? Qual casamento eu devo orar? Complicado quando a gente vai fazendo coisas de acordo com o que a gente quer, né? E não propriamente de acordo com o que a palavra diz. Mas segundo o que a Bíblia diz, casamento é um só. Casou uma vez, é aquele casamento que foi, vamos dizer assim, consolidado aos olhos do Senhor. Às vezes pode parecer assim, assunto difícil, delicado, é difícil da gente aceitar. E é delicado muitas vezes para nós lidarmos com isso. Mas perante a Bíblia é muito simples. O Senhor fala que quem casou, permaneça casado. Tem o direito de separar? Tem. Mas aí aos que separaram, o Senhor fala, não casa de novo. Então se vai orar por uma restauração, é sempre a do primeiro casamento. Porque esse casamento é o que vale aos olhos de Deus. É isso que nós devemos orar. A Bíblia fala a respeito disso lá em Marcos, capítulo 10, do verso 6 ao verso 12. Você pode olhar lá depois.
Pastor, o senhor acha o dízimo realmente válido na nova aliança? Essa é eterna, essa pergunta. Ela não se cala nunca. Mas eu gosto de sempre responder, porque cada vez eu vou aprendendo mais. Gênesis capítulo 14, verso 18. Se você pudesse abrir a sua Bíblia aí para acompanhar comigo, acredito que você vai aprender mais. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. A Bíblia fala lá em Hebreus que Melquisedeque, ele é Cristo, é Jesus Cristo que apareceu ali para Abraão. A vida de Abraão, nós poderíamos meditar mais a respeito dela, porque Abraão é aquele que, de certa maneira, introduz a nova aliança, e nós precisamos entender e receber muito da vida de Abraão, porque Abraão viveu no Velho Testamento, mas viveu uma vida de nova aliança. Pastor, isso é possível? Sim, nós vamos até falar um pouco disso na palavra do culto hoje. Não é porque uma palavra está no Velho Testamento que ela é da Velha Aliança. Tem muitas palavras, inclusive a que eu vou ministrar para você hoje, que ela tem no Novo Testamento, ela é uma palavra de nova aliança, mas ela tem também no Antigo Testamento. Como eu falei aqui, lá em Lucas capítulo 4, quando está falando da tentação de Jesus, Jesus responde, e aí virou a palavra de Deus de novo, com uma palavra que estava lá no Antigo Testamento: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá no Antigo, em Deuteronômio 8, mas é palavra da nova aliança, é palavra que é palavra de Deus para nós. Então, a respeito do dízimo, ele aconteceu de forma espontânea, como uma atitude de gratidão de Abraão. Perceba que Melquisedeque não pediu nada, não reivindicou nada, nem instituiu nada. Abraão, em gratidão pela vitória que ele teve contra 3 reis, quando ele recebeu de Melquisedeque, Melquisedeque que chegou ofertando, Melquisedeque que chegou semeando, ele chegou dando para Abraão pão e vinho. O que é isso? O corpo e o sangue. Jesus estava mostrando o caminho para Abraão. Eu sou o caminho, está aqui o meu corpo, está aqui o meu sangue. É dessa maneira que você tem que viver. Abraão, quando recebeu o pão e o vinho, em gratidão, entregou o dízimo de tudo que ele possuía. Quando então, qual que é o pensamento? O que é a crença que eu ensino e que eu sigo? Enquanto você estiver recebendo pão e vinho, é suposto você devolver o dízimo. Você está recebendo pão e vinho, você recebe o alimento da parte de Deus, você recebe pão e suprimento da parte de Deus, o vinho, que é a alegria, que é o prazer, que é o óleo de alegria. Enquanto você está recebendo pão e vinho, a atitude automática nossa, espiritual, deveria ser devolver o dízimo. Então sim, permanece na nova aliança, permanece na graça, e é sempre, como tudo na sua vida, opcional. Você dá se você quiser, faz se você quiser, porque é como nós abrimos o culto, é se quiser e ouvir. Se quiser e ouvir, come do melhor da terra. Ah, pastor, então se eu não der, eu não vou comer? Não sei. Ora e fala isso com o Senhor, mas certamente quem dá vai comer melhor, vai receber mais, vai ter algo diferenciado. Pode ter certeza que não vai ser a mesma coisa. Ah, então se eu não der, eu vou ser amaldiçoado. Não vai, porque o Senhor já levou toda a maldição na cruz do Calvário. Então qual é a vantagem de eu dar? Quanto mais você semear, mais você vai colher. Você tem sido abençoado pelo Senhor? Tenha essa atitude de gratidão. Semeie também, e isso vai ser multiplicado na sua vida. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 10. Quero falar para os irmãos como viver dias felizes. 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 10. A Bíblia diz:
Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Tem alguém que quer isso aí? Diga aleluia. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe por alcançá-la. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Veja, todo mundo, sem exceção, quer amar a vida e ver dias felizes. Quem não quer? Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do seu coração, dos seus familiares, do seu vizinho, quer aquele que é crente, aquele que não é crente, é o que todo mundo quer. Talvez alguém pode pensar, mas pastor, eu querer viver uma vida boa e feliz, não é muita carnalidade? Não é algo assim muito natural? Olha, para as mentes mais religiosas sim, porque você sabe, tem coisas muito religiosas e muito legalistas que são muito bem disfarçadas de piedade. Então alguém pode dizer assim: eu não quero simplesmente viver uma vida boa e dias felizes, eu quero fazer a vontade de Deus, é isso que eu quero. Aí veja, você ouve essa frase e soa como algo assim extraordinário. É isso, essa é a resposta que todo mundo deve dar. Mas por trás dessa afirmação tem uma visão equivocada de Deus. Espera lá, não, eu não quero simplesmente viver dias felizes, amar a vida, eu quero fazer a vontade de Deus. Tá bom, vamos analisar isso, porque frase de efeito logo todo mundo gosta, né? E parece que é toda poderosa. Mas o que está dizendo por detrás disso? Por detrás disso eu estou dizendo que fazer a vontade de Deus não necessariamente vai significar que eu vou ter uma vida boa e feliz. É isso que está falando. Mas espera lá, se Deus é bom em todo tempo, como nós falamos, pregamos e cantamos, se eu sou filho amado dele, se Ele só tem coisas boas para mim, a vontade dEle vai ser algo que vai me fazer levar uma vida triste e amargurada? Não faz sentido. Parece com aquela visão da parábola lá do administrador, em que o servo que recebe um talento não faz nada com ele, e aí ele diz: eu sei que o Senhor é homem severo, que trata de maneira muito dura. Quem que era o Senhor? Era Deus. Então pera lá, que colhe aonde não plantou. Que loucura que é essa? Qual que é essa visão de Deus? É uma visão de um Deus que é mau. Então se eu falo que eu quero mesmo é fazer a vontade de Deus, e não importa a felicidade, eu estou tendo uma visão equivocada de Deus. Eu estou vendo talvez Deus unicamente como um juiz, e como um juiz ruim. Eu não estou vendo Ele como um pai de amor. Eu não estou vendo a vida como uma vida que é vivida na graça, na nova aliança. Eu estou vivendo muito parecido com a maneira de se viver lá atrás, da velha aliança, da lei. É aquela visão de Deuteronômio 28, que tem bênção? Tem, mas tem 3 vezes mais castigo e maldição do que bênção. Então é aquela coisa assim, cuidado, que Deus castiga. Cuidado, porque Deus ama, mas Deus também é justo. Cuidado com o que você fala. Aquela coisa sempre assim, meio coagida. Não, a vida com o Senhor não é assim. Salmo número 34 e verso 12. Vamos ver o que a Bíblia diz. Salmo 34, verso 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha por alcançá-la. A mesma palavra. Pedro pegou o salmo e replicou.
assim como Jesus pegou Deuteronômio 8 e replicou. O que eles estavam fazendo? Eles estavam reafirmando a palavra, mas as reafirmações estão todas no Novo Testamento. Do que? De uma palavra que não é anulada na Nova Aliança, continua funcionando da mesma maneira. Precisamos orar sobre isso. Paulo também replicou, aliás, Pedro replicou esse salmo ali na sua carta, na sua epístola, porque não é, presta atenção, não é porque está no Velho Testamento que é Velha Aliança. Lembra que o Velho Testamento era a única Bíblia que Jesus lia. Ele veio introduzir a Nova Aliança. E como que ele fez isso? A palavra que ele conhecia, que tinha no coração dele, era só o Velho Testamento. O Novo começava a ser escrito naquele momento. Então não despreze o que está no Velho Testamento como se fosse tudo algo do passado e de uma velha aliança. Não é. Aqui mesmo você tem um exemplo. Vamos orar por isso, para que o Senhor nos dê clareza. Feche os seus olhos aí onde você está. Curve a sua cabeça em reverência a Deus e peça para o Espírito Santo te dar revelação, te dar clareza. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua Palavra. Nós queremos receber do Senhor, queremos que a Tua Palavra seja descortinada aos nossos olhos, que ela seja impressa, gravada no nosso coração de uma maneira irreversível. Queremos aprender e receber do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, ensina-nos pelo Teu Espírito. Amém. Glória a Deus. Qual é a recomendação do apóstolo para que nós possamos amar a vida e viver dias felizes? Pensa em uma vida, feche os seus olhos aí para te ajudar a imaginar. Pensa em uma vida onde você teria acesso às coisas que você mais gosta, onde você conseguiria fazer no momento em que você desejasse, aquela viagem que você tem vontade de fazer, adquirir aquilo que você gostaria de adquirir, aonde você não sofre com dores nem com enfermidades, uma vida onde você não tem contato com restrições ou limitações, mas o tempo todo você está suprido, o tempo todo você está pleno. Exagera com Deus aí agora, pensa em algo que você gostaria, mas aquilo que está o mais distante possível da sua realidade atual, mas está longe mesmo, está assim, é um devaneio. Você pensar nisso agora, pensa nisso. E se você tivesse acesso a isso também? E se isso não fosse um devaneio, se isso não tivesse tão distante? Imagina você vivendo essa vida. Pode abrir os seus olhos, eu te pergunto, essa vida é boa ou ruim? Você amaria ou desprezaria essa vida? Quantos amariam essa vida? Amém? Seja sincero, não fica achando que isso é carnalidade. Uma vida, como eu narrei para você, qualquer pessoa amaria essa vida. Mas por que nós encontramos muitas vezes pessoas, inclusive irmãos, que vivem amargurados? Quem é o amargurado? Quem é aquele que raramente tem um sorriso nos seus lábios, tem uma expressão de gratidão ou de felicidade? É aquele que está com raiva da vida, é aquele que não gosta da vida que tem, é aquele que não ama a vida que tem. Mas por que não ama a vida que tem? Ora, muito simples, pastor. Para analisar a vida dessa pessoa, a vida dela é ruim. Ok, tem gente que tem a vida ruim mesmo, mas por que essa pessoa tem a vida ruim? É aleatório? Uns automaticamente vão ter uma vida muito boa e outros vão ter uma vida muito ruim. Então não é aleatório. Primeira coisa, quem tem a Cristo tem uma vida incomparavelmente melhor do que quem não tem. Ainda que os seus olhos possam achar que não, é incomparavelmente melhor. Mas não basta somente ter a Cristo para você ter uma vida boa, amar a vida e viver dias felizes.
felizes, porque tem muitos crentes que eles vivem uma vida horrorosa e amargurada, e a única coisa que ele tem de alegria é uma esperança de que um dia, quando ele estiver diante do Senhor, quando ele estiver no céu, quando ele estiver lá na Nova Jerusalém Celestial, aí sim ele vai ter uma vida gloriosa. Mas se Deus quisesse dessa maneira, ao se converter, era muito simples, bastava converter e morrer. Deus deveria salvar e já tomar para si automaticamente. Porque que pai é esse que te põe no mundo para você ter 70, 80, 90 anos de sofrimento, para aí depois sim você poder começar a desfrutar? Você, que a Bíblia diz que é mau, não faria isso com seu filho? Você acha que Deus, que é bom, faria? Tem uma disfunção aí, tem algo errado nisso aí. Pastor, por que alguém então tem a Cristo, mas leva uma vida ruim, leva uma vida amargurada? Porque ele tem a Cristo, mas ele não ouve o que Cristo ensina, ele não pratica o que Cristo ensina, e muitas vezes isso pode acontecer porque está na graça. E agora, pastor, que eu estou na graça, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que me preocupar com nada, porque João 19:30 diz que todas as coisas estão consumadas. É verdade, ele consumou tudo na cruz. Hebreus capítulo 4 fala que o único esforço que eu tenho que fazer é de descansar na obra consumada. É verdade, mas a obra consumada não diz que você não tem que fazer nada. A mensagem da obra consumada, a mensagem da nova aliança não é que você não tem que fazer nada, é que tudo que é feito depende dele. Mas tem coisas sim que você tem que fazer. A multiplicação, por exemplo, de qualquer coisa na sua vida depende de Deus, não depende de você, não é fruto do seu esforço, mas Deus segue o que Ele mesmo instituiu. Então eu estou na graça, ok, eu estou na graça, eu sou filho amado de Deus, Deus guarda a minha vida, então eu vou pular daqui, eu vou subir aqui, vou subir em cima dessa grade e vou pular, e nada vai acontecer comigo, porque eu estou na graça. Você está na graça, mas continua existindo a lei da gravidade, filho. Você vai cair, e é alto, e você vai machucar. Não, eu não vou porque eu sou filho amado de Deus. Justamente porque você é filho amado de Deus, Ele vai deixar você estourar no chão, você aprender que você não devia ter feito isso e nunca mais fazer, para você ver que dói, que machuca, que é ruim, e te guardar de pular de uma altura que você ia morrer. Então, se machucando em uma altura menor, você vai entender, não é bem dessa maneira. O diabo fez isso com Jesus. Ele falou: ora, já que você é filho de Deus, então pula daqui, porque a Bíblia diz: ao Senhor dará ordem aos anjos para que te guarde. E o que o Senhor falou? A Bíblia também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus estava falando? Ora, eu sei que a palavra dos anjos é verdadeira, e por eu saber que é verdadeira, eu não preciso pular daqui para provar. Quando for necessário, ela vai funcionar na minha vida, eu não tenho que provocá-la naturalmente. Então nós vivemos na graça, sim, mas as coisas não acontecem de graça. A multiplicação depende de Deus, mas para Deus multiplicar algo na minha e na sua vida, tem que haver uma plantação de algo. Deus tem falado muito isso comigo nesses dias, a respeito de semeadura e colheita. Você não vai colher nada na sua vida que não foi plantado. Esses tempos atrás eu escutei mais de uma pessoa dizer: eu vivo na graça, eu vou colher o que eu não plantei. Está certo isso? Depende. Você pode colher o que você não plantou, mas alguém tem que ter plantado para você. Quer um exemplo? Nós vamos colher uma igreja forte e prevalecente aqui, mas não fui eu que plantei isso.
mas eu vou estar aqui para colher. Mas houve outra semeadura. O pastor João e a pastora Janaína semearam. Mas se ninguém tivesse semeado, ninguém ia colher. Nem eles, nem eu. Então, você pode sim colher algo que você não semeou? Pode. Mas ninguém colhe algo que ninguém semeou. Não tem jeito. Não tem jeito de você chegar numa terra e falar: aqui vai nascer batata. Por que vai nascer batata aí? Porque Deus me deu essa terra, Deus me ama, eu creio na bondade e na fidelidade de Deus, Ele tem o melhor para mim, e eu vou ser sustentado por essa plantação de batata. Ah, que bênção! Tem quanto tempo que você plantou? Não, eu não plantei. Mas como que você quer colher as batatas que você não plantou? Porque eu vivo na graça. Eu não plantei, mas vai nascer em nome de Jesus. Não vai. Não vai nascer nada. Não vai acontecer nada. Você quer que nasça batatas e que você viva da plantação de batatas? Então plante as batatas. Prepare a terra, are a terra, adube a terra, pegue as batatas e plante as batatas. E se você fizer isso, aí sim, você vai poder, daqui a algum tempo, viver da plantação de batatas. Agora, o que é a vida na graça? É o seguinte: eu creio que eu vou viver da plantação de batatas porque Deus é bom, porque Ele faz as coisas na minha vida pela graça, porque Ele me ama. Agora, se eu faço todo esse processo e eu estou confiado que eu vou viver da plantação de batatas, porque eu plantei e eu reguei, então agora eu vou conseguir colher. Não, aí também não vai. Então você pode plantar, você pode regar e pode ainda não colher. Porque se você crê que é com seu esforço, não vai ter também. Não é essa a vida da nova aliança. A vida da nova aliança é o seguinte: eu preparo a terra, eu planto, eu adubo, eu rego, mas Deus é que faz prosperar. Não é o meu trabalho anterior, não é o meu esforço anterior, é Deus. Agora percebe que tem uma linha que pode ser fina aí, tem algo que pode misturar na cabeça das pessoas, do seguinte: se não depende então, Arlen, do meu esforço, se não depende do meu trabalho, para que eu vou fazer? Ora, você vai fazer, porque se você não fizer, é impossível acontecer. Deus escolheu essa maneira. Deus é soberano e Ele não precisa de ninguém para fazer nada, mas Ele escolheu agir por meio dos homens. Então, se o homem não for lá e não semear na terra, e não preparar a terra, e não regar a terra, Deus não vai fazer crescer nada. Mas Ele faz no tempo dele, Ele faz por meio dele, Ele é que faz. Agora presta atenção. A Bíblia fala para refrearmos a língua do mal. O que significa isso? O que isso tem a ver com semeadura e colheita? É o seguinte: palavras são sementes. Palavras não são coisas simples ou irrelevantes. E presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque o entendimento disso tem o poder de mudar completamente a sua vida e a sua visão. A fala não foi feita por Deus para comunicação. Está entendendo? Não foi. Talvez é a única função que você conheça da fala. Talvez é a única coisa que se aprende nas escolas, na faculdade, nos profissionais que trabalham com isso. É simples, a fala é para comunicar. Não, não é. Segundo a palavra de Deus, a função de comunicação da fala é secundária. É como se fosse um subproduto. Comunica também, mas não foi para isso que Deus fez. Deus fez a fala para criação, para produzir coisas. Vamos ver isso lá na Bíblia? Gênesis capítulo 1 e verso 3. Abre lá. Fala não é para comunicação.
é para criação. Aqui é a primeira menção na Bíblia de algo que foi dito, de uma pronúncia, de uma voz, de uma palavra que foi liberada. E se é a primeira vez, ela vai determinar como que é sempre. Então aqui foi empregada a primeira vez a fala, e estava ali Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que na verdade são um só. Então não existia aqui um diálogo, não era uma conversa, era um ser só. Preste atenção. Disse, ou seja, falou Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. A Bíblia diz anteriormente que havia trevas na terra. Então Deus falou algo. E quando Ele falou, Ele disse, haja luz. Ele precisava de algo. Então Ele usou a fala para criar aquilo que Ele precisava. O que são palavras? A fala é para a criação. E as palavras são as sementes. Deus semeou luz. O que Ele colheu? Luz. Aquilo que você fala vai retornar para você. Mas uma semeadura nunca volta da mesma maneira. Você não planta uma semente de milho e colhe outra semente de milho. Você planta uma semente de milho e colhe milhares de outros grãos de milho, que são outras sementes de milho. O que o apóstolo está ensinando lá em 1 Pedro? Você quer, Hudson, viver uma vida feliz, amar a vida e ter dias felizes? Pare de falar aquilo que é ruim. Pare de falar aquilo que é negativo, porque você está semeando isso e vai retornar para você de maneira multiplicada. Pode observar. Toda pessoa amargurada, toda pessoa constantemente da cara fechada, triste e amarrada, que está insatisfeita com a sua vida, ela tem uma característica constante na vida dela, chama murmuração. Ela reclama de tudo, ela queixa de tudo. E nenhum murmurador, normalmente, pelo menos no seu estágio inicial, reclama de coisa que não é relevante. As reclamações são honestas e muitas vezes legítimas. O problema é que isso vai produzir um cercado em você, aonde você vai estar constantemente envolto no meio daquilo que você está reclamando. A vida é ruim, eu vivo apertado, eu nunca tenho dinheiro suficiente, e meu emprego é ruim, e minha situação financeira é ruim, e eu devo. É só isso que você vai ter. É isso que vai vir para a sua vida o tempo todo. Até porque já é isso que está cheio lá no seu coração. Nós ministramos aqui aquilo que Jesus falou, aquilo que sai da boca do homem é o que já está no coração. Só que ao sair da boca vai voltar multiplicado para o seu coração novamente. E cada vez esse coração vai ficar mais sujo, vai ficar mais manchado. Qual a forma de purificar isso? Muda a mente, renova a mente, como o apóstolo Paulo ensina, e começa a falar o que você crê e não o que você vê. Começa a falar o que a palavra de Deus diz. Pode ser completamente contrário à sua vida, mas refreia a sua língua do mal e para dos seus lábios falarem dolosamente, falar aquilo que não edifica. O apóstolo Paulo entendeu isso também, e ele diz lá em Efésios capítulo 4, abre lá, verso 29, Efésios 4, 29, tem uma recomendação apostólica aqui. Qual é a recomendação? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. O que ele está falando?
refreia sua língua do mal. É a mesma coisa que o Salmo falou, é a mesma coisa que Pedro falou, Paulo está falando aqui para a igreja lá de Éfeso. Só sai da sua boca o que vai edificar, o que vai transmitir graça aos que ouvem. É murmuração? Vai edificar alguma coisa? Vai transmitir graça? Não, então fica calado. Então guarda para você. Ah, mas eu não posso falar isso com ninguém? Pode, com Deus. Fala só com o Senhor. Fala para ele: Senhor, meu coração está errado, só vem palavra ruim na minha boca, eu estou insatisfeito com isso, com aquilo. Com Deus você pode falar, mas com as outras pessoas, não, porque você está pegando a insatisfação do seu coração e semeando ela, semeando na vida de outras pessoas, semeando na sua própria vida, e isso vai retornar de maneira multiplicada para você. Eu vejo pessoas no meio da igreja, aqui no nosso meio como igreja, que às vezes nós vamos falar algo, nós colocamos algo, nós propomos algo, e tem pessoas que constantemente a primeira reação é negativa. Ah, isso aqui não dá certo aqui. É porque aqui sempre é assim, aqui sempre faz tal coisa, aqui sempre não sei o quê. Pelo amor de Deus, refreia sua língua do mal, renova sua mente. Ah, mas nunca deu certo aqui. Pois é, filho, tudo tem a primeira vez. Vai dar certo. Não tem tanta coisa que já mudou? Ah, aqui é assim mesmo, aqui não chove. Pois é, está chovendo igual nunca choveu. É aqui assim mesmo, a água é escassa. Então você acabou o racionamento. E aí? Você está aberto só para continuidade de coisas ruins? E para mudança de vida? E para novidade de vida? E para as coisas boas do Senhor? Quem está aberto? Você não está aberto para isso? Refreia a sua língua do mal. Ainda que lá no fundo você pense assim: eu acho que esse negócio não vai dar certo. Não sai da sua boca. Sai da sua boca: amém, eu creio. Vai funcionar, vai fluir, vai dar, Deus vai multiplicar, a célula vai avançar, vai crescer, vai funcionar nesse bairro, vai funcionar nessa região, nós vamos experimentar isso. Aí alguém diz: ah, mas nunca aconteceu. Mas agora vai acontecer, porque Deus é conosco, porque o tempo virou, porque a chave virou, porque nós estamos sendo renovados pelo Senhor e vai funcionar. O que você vai estar fazendo? Você vai estar semeando outras coisas. Você vai estar semeando que as coisas funcionam. Eu faço isso todos os dias. Eu levanto e falo: Senhor, esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Coisas boas vão acontecer na minha vida nesse dia. E quando o diabo vem, às vezes em algo que eu estou fazendo, fala: isso não vai dar certo. Eu falo: vai dar certo, porque o Senhor está fazendo junto comigo, porque sou eu, porque a Bíblia diz que eu sou como árvore plantada junto a ribeiros, cuja folhagem não seca nem murcha, e no devido tempo dá o seu fruto. Vai funcionar. Mas não funcionou para o fulano, para o ciclano e para o beltrano. Eu não sei da vida do fulano, do ciclano e do beltrano, mas eu sei da minha. Eu sou filho amado de Deus, eu conheço meu Pai. Vai funcionar. É assim que você crê. Isso você fala, crê. Por isso é que falei. E o que começa a acontecer? Você começa a receber. E você começa a receber de maneira multiplicada, porque você está semeando isso. E isso não vai voltar para você da mesma maneira, mas vai ser ampliado. Agora, se você quiser ver problemas, você vai enxergar só problema, e sua vida vai ser um problema. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. É a maneira que você quer ver, não é a maneira que Deus te faz ver. A escolha é sua. Qualquer situação, a escolha sua. Você pode escolher ver algo para ser agradecido em qualquer situação. Pastor, morreu um ente querido meu. Como que agradece? Agradece a Deus por todos os anos que você teve o privilégio de conviver com aquela pessoa. Foi bênção na sua vida. Glória a Deus, porque eu convivi 15, 20, 30, 50 anos com essa pessoa. Aleluia!
algum conhecido seu, contraiu uma doença ruim, difícil, um câncer, por exemplo. Pastor, como é que eu agradeço por isso? Senhor, agora eu tenho a oportunidade de ver com os meus olhos a palavra do Senhor se cumprindo. O meu colega vai ser curado em nome de Jesus. Isso não vai me abater, isso não vai me derrubar. Agora, se você quiser ver como algo ruim, você vai ver, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 11. Lucas 11:34. Deus te deu os seus olhos, mas não é Ele que determina como que vai ser. Qual vai ser o uso que você vai fazer? Isso é com você. Você não é uma marionete nas mãos de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você quer ter olho ruim? Deus vai deixar. Você quer ter olho bom? Deus vai deixar. O olho é seu, você faz com ele o que você quiser. Essa que é a liberdade do Senhor. Mas Ele ensina sempre. Ele sempre nos ensina, nos mostra e nos exorta a viver da maneira plena, da maneira que nós vamos reinar em vida, que nós vamos amar a vida e ter dias felizes. Lucas 11:34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. A forma como você olhar é a forma como você vai viver. Repara, pois, que a luz que há em ti, que é Cristo, que é o Espírito, não sejam trevas. Se qualquer parte, se portanto não sejam trevas. Se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Você quer uma vida plena? Veja tudo com os olhos bons. As situações agradáveis e as desagradáveis, tudo tem uma maneira de você ver com os olhos bons. Porque se os seus olhos forem bons, você completamente será bom, terá uma vida boa. Então ora nessa manhã. Nós vamos fazer uma oração no final do culto, você renovando a sua mente e você renovando os seus olhos. Veja como Deus vê. Não veja de maneira natural, veja de maneira espiritual, sobrenatural. 1 Coríntios capítulo 3, abre lá, nós vamos concluir aqui, baseado nesse texto. 1 Coríntios capítulo 3 e verso 6. Semeadura e colheita. Diz assim, presta muita atenção. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não faz tudo na sua vida. Você é cooperador. Cooperador significa que trabalham juntos, trabalham em conjunto. Você não entra na parte que é dele, ele não entra na parte que é sua. Pastor, isso aí então parece que está respaldando aquele versículo inexistente que todo mundo conhece. Faça da tua parte que eu te ajudarei. Não é isso. Mas Paulo diz que é uma lavoura. Como que essa lavoura funciona? Alguém semeia, alguém rega, e só um pode fazer crescer, só um pode fazer prosperar. Você quer um exemplo? Você é crente, você quer crescer no Senhor, mas você não vai crescer no Senhor quieto dentro da sua casa. Como que você vai crescer no Senhor?
sai da sua casa, vem para cá, senta aí, ouve a palavra. Você teve que fazer alguma coisa? Teve. Você teve que plantar. Você está aqui todo domingo plantando e sendo regado. Para quê? Para Deus fazer a obra. Não é porque você está aqui ouvindo que o fato de você ouvir é o que vai fazer acontecer. Não! Deus é que vai fazer acontecer. Ele é que vai dar o crescimento. Mas se você não estiver aqui ouvindo, nada vai acontecer. Consegue me entender? Pastor, eu quero crescer no Senhor. Pois é, filho, está aí. Cursão e CTL. Ah, mas eu não quero fazer. É por isso que a palavra que é de nova aliança, que está lá no Antigo Testamento, de Isaías 1,19, é extremamente válida e propícia, porque é se quiser e ouvir, você vai ter. Tem que querer e tem que ouvir. Isso é semear e regar. E o que é o ter? É a multiplicação de Deus. Semear e regar é com você. A multiplicação quem dá é Deus. O que é isso? Eu sou cooperador. Eu não sou boneco na mão dele. Ele não faz tudo que Ele quer comigo. Ele quer todas as coisas boas na minha vida. Ele quer provisão, Ele quer abundância, Ele quer riqueza, Ele quer saúde, Ele quer prosperidade, Ele quer conhecimento, Ele quer revelação, Ele quer sabedoria. E eu quero o quê? Se eu não quiser, Ele não faz nada disso. É como nós, pais naturais para os nossos filhos. Você quer o melhor. E o melhor para o menino é estudar. Mas ele não quer estudar. Ele quer ficar em casa jogando videogame. Só que aí nesse caso, você não deixa. E você está certo. Mas no nosso caso com Deus, Deus deixa. Porque você não é mais uma criança. Você já é alguém adulto. E você quer levar a sua vida dessa maneira? Então leve. Mas não é a maneira que Ele deseja. Mas entre Ele desejar e você efetivamente desejar, tem uma diferença. Você precisa dar respostas. O que é o Isaías 1,19? Quem quer ter uma vida feliz e amar a vida? Todo mundo vai dizer que quer. Então quer. Mas quem vai ouvir? Ouvir é o seguinte: você está disposto a colocar em prática o que você precisa para amar a vida e ter os dias felizes? É simples. O que você precisa? Ouvir o que Deus disse. E Deus está falando aqui nessa manhã: refreia sua língua do mal. Veja as coisas com olhos espirituais. Fale somente aquilo que vai edificar. Você pode ignorar. Ah, isso é besteira, isso não tem nada a ver. Ok, você está falando que quer, mas não está ouvindo. Você escutou, você não quer ouvir. Ouvir é escutar e colocar em prática. Ouvir é escutar e agir. Se você não agir, nada vai acontecer. Pastor, mas eu creio. Mas o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Não são as obras suas do seu esforço, é a obra de falar: amém, eu creio, vou praticar. É isso. É o ouvir de Isaías. É a mesma coisa. Quantos aqui desejam amar a vida e viver dias felizes? Você quer isso? Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar por você. Os irmãos do louvor, pode vir para cá. Oh, aleluia. Novamente, o que nós estamos ensinando aqui? Semeadura e colheita. Todo mundo diz que quer comer o melhor dessa terra, mas quem está disposto a ouvir? Esse ouvir, às vezes vai ser uma palavra da parte de Deus que sim, naquele momento pode te contrariar. É como o filho que está ouvindo dos pais. Você vai levantar e vai para a escola mesmo sem querer. Todo menino naquela hora fica com raiva do pai. E acha que o pai, na hora ele tem certeza que o pai não ama, que não quer saber dele, que gosta de ver ele sofrer. Mas quando
quando cresce um pouquinho, quando está lá na formatura, ele pega lá o canudo da formatura e fala: eu quero agradecer meus pais que insistiram comigo, que não deixaram eu desistir no ensino fundamental, nem no médio, custearam a minha faculdade, me auxiliaram, quando eu tive crise e quis largar, falaram para eu não largar. O que esse menino está fazendo agora? Agora que ele tem idade para entender, ele entende, graças a Deus, que lá atrás eles não me deixaram parar de semear, porque agora eu estou aqui colhendo a semeadura de lá de trás, que eles e eu regamos, e hoje eu consigo ver que Deus fez dar um crescimento. Feche os seus olhos aí onde você está. Comece a orar para que o Senhor possa renovar a sua mente. Sim, nós vivemos na graça, mas as coisas não acontecem de graça. As coisas acontecem pela graça, ou por meio da graça, mas não é de graça. Precisamos plantar, precisamos regar. Se fizermos isso, sem dúvida nenhuma, vamos colher. Mas precisamos plantar e regar, confiados nele, e não na nossa plantação, nem no nosso cuidado. Porque o crescimento não vem da plantação e do cuidado, o crescimento vem de Deus. Mas para que ele venha, precisa de plantação e cuidado na dependência dele, na confiança dele. Coloca a mão assim na sua cabeça. Comece a orar para que Deus renove a sua mente. Pai, eu oro nessa manhã para que o teu Espírito possa agir na vida de cada irmão e irmã que está aqui, renovando a mente. Renovando a mente para pensar, agir de acordo com a tua palavra, não de acordo com pensamentos naturais, carnais, seculares, mundanos, não, mas com pensamentos de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Coloca a mão nos seus olhos agora. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que os nossos olhos sejam mudados em olhos completamente bons, que veem de maneira espiritual e sobrenatural, que não veem nada de maneira natural nem negativa, mas que veem tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Ainda que sejam situações difíceis e desagradáveis, é possível ver o Senhor operando no meio da tribulação. É possível ver o Senhor caminhando conosco no vale da sombra da morte. É o Senhor quem nos tira de lá. Pai, eu declaro nessa manhã que essa igreja terá e verá todas as coisas com olhos bons, com olhos espirituais, com olhos do Senhor. Coloca a mão na sua boca agora. Começa a orar e falar com o Senhor. Que só saia da sua boca palavras que vão transmitir graça, que vão edificar aqueles que ouvem. A sua boca é uma sementeira de coisas espirituais e poderosas. Começa a declarar isso ao Senhor. Aí eu declaro nessa hora que cada irmão e irmã que está aqui, Pai, possa entender que as suas palavras são sementes, que a sua fala não é para comunicação, mas para criação. Pai, que essas bocas se tornem nessa manhã sementeiras de palavras proféticas, de bênçãos, de vitórias da parte do Senhor. Que sejam sementeiras que semeiam aquilo que a tua palavra diz e não aquilo que os olhos naturais podem ver. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu declaro que a partir dessa semana, aquilo que nós conseguimos ver e aquilo que nós enxergamos começará a ser mudado. As palavras que saem da nossa boca começarão a ser mudadas, e as imagens que estão no nosso coração serão transformadas em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, vamos ministrar por mais alguns poucos minutos ao Senhor. Peça que Ele fale com você.